Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero, nesse momento, ser grato a Deus por estar aqui, mais uma vez, a fazer a sua obra, mais uma vez, na nossa escola bíblica dominical, um trabalho que sempre eu tenho ressaltado a importância que é esse trabalho para a igreja, a importância que é esse trabalho para mim também, para todos nós, que é o trabalho de aprendizagem da santa palavra do Senhor. E sem dúvida nenhuma, a escola bíblica é o maior instrumento que a igreja tem para estar fazendo esse trabalho com mais eficácia, que é o ensino da palavra de Deus. Então vamos começar nesse momento a nossa escola bíblica dominical de hoje, e vamos estar aqui convidando a irmã Francilene Dantas, que é a superintendente da escola, para ela estar fazendo uma oração, nos abençoando aqui, nos elevando a Deus em oração, para que a gente possa estar começando a nossa aula de hoje com relação ao estudo que está sendo tratado da carta aos Efésios. Irmã Francilene. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Tive uns dias ausente, mas estamos de volta, graças a Deus, junto com os nossos irmãos, sentindo uma falta, ausência, mas nós estamos aqui. Vamos orar, apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós queremos te bendizer neste momento, meu Pai, te agradecer também pelo fôlego de vida, te agradecer pelo ar que respiramos, te agradecer pelos livramentos, te agradecer pelas bênçãos derramadas, te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu amor, te agradecer pelo teu cuidado, Senhor, pela tua proteção, nos dias tão maus que a qual nós estamos vivendo, meu Senhor, mas tu tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos protegido. Te apresentamos, meu Pai, neste momento, a escola bíblica dominical, meu Senhor. Estende a tua bondosa mão, Senhor, sobre a vida de cada aluno, aqueles que estão em casa, passando por momentos difíceis, meu Senhor. Que o Senhor venha fortalecer, animar meus irmãos, animá-lo cada dia mais na tua presença. Te apresentamos cada professor, meu Senhor especial, o evangelista, meu Pai, irmão Júlio dos Santos, que vai ministrar essa aula, que o teu Espírito Santo ilumine, que esta aula seja uma aula proveitosa, meu Pai, que nós possamos absolvê-la, a tua santa palavra, meu Senhor, neste momento que eu te oro, neste momento que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos dar aqui início à nossa aula de hoje. Os irmãos, lembrem-se que nós estamos estudando a carta aos Efésios, aonde o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito de Deus, ele traz um ensinamento maravilhoso para nossas vidas com relação à carta que Paulo escreve aos Efésios, a uma das igrejas que estava na Ásia, a uma das igrejas a qual o Senhor traz a revelação do livro do Apocalipse, E a nossa aula de hoje, nós estamos lecionando a lição de número 7, que vai trazer por título Cristo, a nossa reconciliação com Deus, Cristo, a nossa reconciliação com Deus, é a aula que nós estaremos estudando nessa manhã, na nossa tão abençoada escola bíblica dominical. E para que você possa acompanhar comigo aí, você que é aluno da EBD, que se esmera em aprender a palavra, que se esmera em buscar mais conhecimento de Deus através da palavra, certamente está com a sua Bíblia aí na mão, acredito que todos também estejam. Então você abre a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 2 da carta aos Efésios, versículo de número 14 ao 19, é onde nós vamos estar lendo nessa manhã como a leitura bíblica dessa aula, que tem por tema Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Amém, meus irmãos? Diz a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 14 ao versículo 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio,
na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenança para criar em si mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades, melhor dizendo. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Os irmãos percebam que no texto que Paulo narra, ele narra uma mudança, digamos assim, até brusca, da situação que tinham agora aqueles que não conheciam Cristo, e que agora, ao conhecê-los, têm uma situação totalmente mudada, totalmente transformada, pela graça e pela misericórdia de Deus manifestada na vida de cada um deles que deram crédito à sua santa e inerrante palavra, A introdução da aula vai dizer desta maneira: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca do gentio, em que o apóstolo Paulo descreveu em Efésios 2, versículo 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação do gentio. Ele explica que a mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós antes estavas longe, e já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança, Então, vamos estudar aqui como se deu essa mudança, digamos assim, Como se deu essa mudança que aconteceu para aqueles que estavam longe do Evangelho, para aqueles que estavam longe de Deus, numa situação totalmente diferente, e agora vão estar próximos, vão estar juntos, vão estar presentes, Na leitura bíblica nós lembramos que o apóstolo Paulo disse que nós não éramos pertencentes, mas que agora nós fomos chamados de filhos de Deus. Então, estudaremos aqui 3 pontos, meus irmãos. O primeiro ponto vai falar: Cristo desfez a inimizade entre os homens. É o primeiro ponto, vai falar sobre a obra de Cristo, que teve por um dos objetivos desfazer a inimizade que havia entre os homens, O segundo tópico vai falar: pela paz, Cristo fez um novo homem. Aí vem a transformação, aí vem a metamorfose que o Senhor, Ele veio realizar através da sua palavra na vida de todo aquele que deu crédito à sua santa palavra, E o terceiro tópico vai falar: pela cruz reconciliados com Deus num corpo, Aí vai falar agora do corpo universal de Cristo, é um corpo só. Então nós vamos discorrer aqui um pouco sobre cada ponto desse, aquilo que o tempo nos permitir passar logicamente à igreja, nós vamos estar passando aos irmãos, para que a gente saia nessa manhã daqui um pouquinho mais sábio, digamos assim, da palavra do Senhor, Então o primeiro tópico vai falar isso: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Vamos lá. Não sei se os irmãos conseguiram baixar as suas revistas online, pela internet, mas se não conseguiu, a gente vai estar lendo alguns versículos, e os irmãos vão estar, além de ouvir a aula, também vão poder conferir alguns versículos pela Bíblia, Então diz aqui o primeiro ponto: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Paulo está falando
Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 14 e 15, Paulo vai falar sobre esse litígio, né? Sobre essa discordância, sobre essa separação que havia entre judeus e gentios. Na realidade, havia uma grande muralha física e também espiritual que separava os judeus dos gentios, né? Havia aqui esse problema a ser tratado, né? Mas quem poderia tratar de tal problema? Quem seria capaz de tratar? Primeiro de tudo, nós precisamos entender uma coisa, que o problema daquele povo não estava simplesmente na carne, não estava simplesmente no aspecto da ordem física, não. O problema daquele povo estava inserido na sua alma. E quem, meus irmãos, poderia tratar a alma? O homem não consegue tratar a alma de outro. Quem poderia tratar a alma, tratar o espírito é Deus. Por conta disso, o Senhor vem prover o cordeiro, para que ele assim, através do sacrifício, ele viesse eliminar essa discordância, né? Essa separação, essa inimizade que havia entre judeus e que havia entre os gentios, né? A parede da separação entre os homens, havia sim uma grande parede de separação entre os homens, né? Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi ousado de permitir um grego ultrapassar essa barreira, né? Os irmãos que já conhecem a Bíblia sabem do que se deu em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 28 ao 30, quando Paulo ele foi até colocado para fora, apesar de Paulo ter cidadania judaica, ser judeu, ele foi colocado para fora do templo, porque ele permitiu que um dos seus novos convertidos, um daqueles que ele tinha evangelizado, mas que não era judeu, era grego, que ele ultrapassasse essa muralha. Então havia o templo, né? E havia um átrio. E o que é o átrio? O átrio ele funcionava como uma espécie de um espaço que ficava depois do muro, aonde os gentios poderiam estar ali. Eles só poderiam chegar até ali. Eles não tinham permissão para entrar no santuário. Eles não tinham permissão de passar aquela muralha, né? Não tinha permissão. Então, em várias passagens bíblicas, nós vamos encontrar a Bíblia fazendo menção dessa separação. E mesmo antes dela acontecer, nós vamos ver Isaías no capítulo 50, nós já fazer essa separação, né? Ele dizer que havia uma separação entre nós e o nosso Deus, né? Então, durante toda a Bíblia nós vamos ver algumas analogias onde vai tratar dessa separação, dessa inimizade que havia entre judeus e gentios, né? E os irmãos sabem que quando Jesus ele veio à terra, ele teve que tratar de uma inimizade, de algo que estava acontecendo, que não era para acontecer. Jesus ele tratou fortemente sobre isso, que foi sobre a inimizade que havia entre israelitas, entre judeus e samaritanos, digamos assim, né? Havia aquele problema e Jesus teve que tratar ali, unindo eles dois e mostrando que eles eram e deveriam fazer parte de um mesmo povo, né? Então, o exclusivismo religioso. O que é que nós estamos tratando aqui? Os judeus, eles eram exclusivistas. Eles só criam em um único Deus verdadeiro, né? Nós usamos aqui o termo monoteísta, né? Eles eram monoteístas, eles só criam em um único Deus verdadeiro. Era a postura dos judeus, né? Porém, os gentios, eles não eram monoteístas, né? Eles não criam em apenas um Deus, eles criam em vários deuses, mesmo que esses deuses não levassem eles à salvação, mas eles criam em vários deuses, e isso causava
ali um problema sério, porque os judeus eles não permitiam, não aceitavam alguém no seu convívio que adorasse a outro Deus ou a outros deuses, né, a não ser o único Deus verdadeiro, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então essa exclusividade religiosa que os judeus faziam, e isso fez com que Paulo fosse um perseguidor da igreja, foi justamente esse contexto que nós estamos falando aqui na escola, que fez Paulo ser um perseguidor da igreja, né? Porque Paulo ele não aceitava outro tipo de pensamento. Para ele tinha que ser a Torá, tinha que ser a lei, não poderia ser de outra forma, e isso fez, ou seja, isso chama-se exclusivismo. Paulo ele era exclusivista da Torá, ele chegava a dizer que ele era zeloso no extremo, né? Então havia essa separação, e essa separação ela não é de agora, ela é desde o templo, desde do tabernáculo, né? Porque essa separação, ela espiritualmente, ela representa o véu que separava o santo do santo do lugar santo, aonde só quem entrava no santo do santo era o sumo sacerdote. Os irmãos lembram ali do tabernáculo, e certamente os irmãos também vão lembrar que havia um véu que tinha uma expressão mais ou menos de 12 centímetros de largura, viu? Que era feito de um material azul, roxo e escarlate. Eram as três cores que o véu era composto, e era tão forte, mas tão forte esse véu, que segurava esse acesso exclusivo a Deus, do qual nenhum outro povo poderia ter, nenhuma outra pessoa a não ser o sumo sacerdote. Então esse véu era tão forte, irmão, de uma forma, que se colocasse 2 cavalos, um para puxar para a esquerda, outro para a direita, para poder abrir esse véu, eles não conseguiam abrir, porque o véu era muito forte. Era 12 centímetros de espessura, que não dava para rasgar de qualquer maneira, razão pela qual, né, a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando ali o sentido nítido de que aquele véu não foi rasgado por nenhum cavalo puxando, por nenhum homem tentando rasgar, também por nenhuma arma de gume cortante, não. O véu foi rasgado pelo próprio Deus. O termo cima, abaixo está afirmando, foi o Senhor quem abriu o véu para que viesse o acesso. Então, o sacrifício de Cristo, ele fez esse, digamos assim, esse acesso, né? Que até então os gentios não tinham, na época que Paulo está tratando da carta aos Efésios. Os gentios não tinham esse acesso, só quem tinha eram os judeus, né? Então Paulo ele foi muito perseguido por conta disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 28 ao 30, vai falar dessa situação em que Paulo ele foi convidado a sair do santuário, e também porque ele tinha permitido que um grego entrasse, ultrapassasse o muro e passasse ali o limite que não era permitido. Era algo que o judeu tinha assim com muita ênfase. Eles não permitiam que o gentio ultrapassasse, por algumas razões que não me convém repetir, como falei na aula passada, né, a postura do judeu contra o gentio. Eles tinham o gentio como pessoas imundas, que não deveria estar no convívio deles, porque não tinham o sinal da circuncisão ali no seu prepúsculo, né? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Então Jesus ele é colocado como o cordeiro que viria tirar essa inimizade que havia entre homens e homens, né? Não apenas isso, mas também entre homem e Deus. Mas o primeiro tópico vai falar sobre a inimizade que havia entre homens e homens, né? Que no caso seria entre judeus e gentio. Gentio poderia ser qualquer pessoa, só não poderia ser israelita. Qualquer um que nascesse em qualquer lugar da terra que não fosse israelita era considerado como gentio, né? O segundo tópico vai falar sobre a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, né? No meio como? Entre judeus e gentio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim,
Não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus, diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Só após do sacrifício, só após do sangue de Cristo derramado, só após da remissão dos pecados, do véu ter sido rasgado por Deus, é que nós agora vamos ter acesso ao santuário. Ou seja, não apenas o santuário literal, que era o templo físico de Jerusalém, mas também ao santuário espiritual, que é a presença do Altíssimo, né? Qualquer um de nós agora pode, irmão, dobrar o joelho e chegar na presença de Deus, sem precisar que um sacerdote faça isso por nós, como era na antiga aliança, porque Cristo, Ele vem na nova aliança, dando acesso a todos quanto crerem na santa e inerrante palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então os irmãos estão aí entendendo que havia esse problema em que Cristo veio tratar através do sacrifício. Era a forma de ser tratado isso, só podia ser através do sacrifício, né? Porque havia, cada um tinha a sua forma, na sua religião, e Jesus, ele não veio pregar religião. Jesus não veio pregar religião. Nós não vemos Jesus falando de religiões, nós vemos Jesus pregando o Evangelho. Nós vemos Jesus combatendo a falsidade, Jesus combatendo o dissimulado, como ele fala ali para os fariseus, né, chamando eles de sepulcro caiado, de falso, de hipócrita. Mas nós não vemos Jesus falando de religião com ninguém. Como eu e você também não devemos entrar nesse mérito. Nós temos que pregar a palavra de Deus e a salvação, né? O conceito da lei e dos mandamentos, né? Como isso acontecia? Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Havia a lei, né, dos mandamentos, que estava escrito na Torá, que é justamente os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco escrito por Moisés, e lá estava as leis, né? Estava lá a forma que o povo deveria viver, deveria fazer. Mas é importante os irmãos entender que de muitas dessas leis que haviam ali, algumas delas eram exclusivamente aos judeus, tá certo? Então o que é que vai dizer aqui? A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida, melhor dizendo, da lei mosaica, ou seja, de 3 formas da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil. Havia 3 termos em que haveria de ser compreendida a lei de Moisés. A lei mosaica, ela era compreendida como a lei moral, num termo, como a cerimonial e como a civil, ou seja, a cívica. Isso era ensinado nos livros do Pentateuco, né? Que lei? A civil. Que lei? A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei civil, ela era desrespeitada exclusivamente aos hebreus, aos israelitas, como cidadão, como eles deveriam se comportar, né, como cidadãos israelitas. Era o norte que a palavra de Deus dava pela lei àqueles que eram judeus, né? Essa lei civil, é importante a gente entender que ela era exclusivista aos judeus, aos hebreus, aos israelitas, e não aos gentios. Amém, meus irmãos? Não se aplicava a eles, como nós sabemos que existem muitas leis do Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco, que não diz respeito a mim e que não diz respeito aos meus irmãos, que nós que éramos gentios, que agora somos Israel de Deus, mas que nós éramos gentios. Não era desrespeitada a mim para cumprir. Amém? Era desrespeitada aos judeus, tipo, pegar um animal todo ano e sacrificar pelo meu pecado. Essa lei era para os hebreus, para os judeus.
Eu não preciso fazer isso, porque eu venho para a lei da graça, e Jesus já fez o sacrifício único por todos nós, né? Estou dando um aí só para os irmãos poderem entender. Aí havia a lei moral, né? E a lei moral, ela é uma lei que permanecia e permanece até hoje, em alguns aspectos, porque ela não muda, porque ela não é uma lei que foi direcionada apenas a judeu. Ela foi direcionada ao homem, ao seu comportamento diante de Deus, né? E também a lei cerimonial. Amém? Então a lei civil, ela era direcionada aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta. A lei moral, ela permanece como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Amém? Mas pastor, me explica um pouquinho, porque isso aqui é um pouquinho complicado. Irmãos, todas as leis moral do Brasil, elas são regidas, tiradas, tá certo? Mediante a orientação da Bíblia, viu? E de qualquer outro país, é mediante a orientação da Bíblia. A lei moral, exemplo, vou dar um exemplo aos irmãos. A Bíblia diz que não se pode, tá certo? Não se pode mostrar a sua nudez. É bíblico? É, está escrito lá no Pentateuco, lá no Decálogo, no 10 Mandamentos. Não se pode mostrar a nudez. Os irmãos conhecem alguma lei no Brasil que proíbe a nudez em público? Existe a lei. Existe a lei. Atentado ao pudor. Eu não posso andar nu. Se eu andar nu numa praça pública, eu vou ser preso por atentado ao pudor. Pastor, chamamos de quê? Chama-se lei moral, que vai tratar da moralidade, vai tratar da cultura. A imoralidade é condenada pela Bíblia, porque ela é uma transgressão à lei moral. Amém, meus irmãos? Então, essa lei permanece até hoje. A lei moral permanece até hoje. Não apenas para judeu, mas para toda a humanidade, né? E também havia a lei cerimonial, que foi usando dessa lei, olhe para cá, usando dessa lei cerimonial, foi que Cristo usou, amém? Para poder cumprir a palavra. Ele disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Ele usa dessa lei cerimonial para fazer um único sacrifício e reconciliar a humanidade com Deus e tirar a separação e a inimizade. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então os três aspectos da lei era a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Amém? Eram os três aspectos que a priori deveria ser seguido, né? Era aí, né? Dentro desse contexto, né? E a lei cerimonial era uma lei que contemplava o quê? A circuncisão, que era uma cerimônia judaica, contemplava o sacrifício, que era um cerimonial judaico, que era o sacrifício pelo pecado, que era o sacrifício pela ofensa, tudo tinha sacrifício. Pastor, eu vou ver isso aonde? Livro de Levítico. Vá lá, lê o livro de Levítico e você vai saber como funcionava todo tipo de sacrifício que Deus mandou fazer, que os judeus fizessem, né? E também a lei cerimonial, ela contemplava alimento, comida e bebida. Você lembra quando Paulo falou na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, se não me engano? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Na lei também dizia que não podia tomar vinho forte para se embriagar. Não era para fazer. E também a comida, não era todo tipo de comida que podia comer, era lei. Não podia comer sangue de animal, não podia comer carne de animal sacrificado a ídolos, estava na lei. Então era uma lei cerimonial. E também essa lei contemplava o sacrifício, que era aquele animal que levava todo ano para o sacerdote fazer o sacrifício. Os irmãos já estudaram isso tantas vezes naquela aula do ano passado que falou sobre o tabernáculo, né? Aquela lei, Cristo vai pegar daquela lei, da cerimônia, aleluia, né? E ele cumpre a lei ali, né? Através daquele cerimonial, né? A revogação da lei, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos,
que consistia em ordenança. Paulo fala isso no capítulo 2 de Efésios, versículo número 15, parte B. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 18, né? Visto que, ao entregar o seu corpo para ser sacrificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, conforme narra os Hebreus capítulo 7, versículo 27. Desse modo, a revogação aqui aludia a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade desta ordenança ritualística, e assim a inimizade foi desfeita, diz o capítulo 5 aos Efésios, versículo de número 2, né? Efésios capítulo 5, versículo número 2, diz que essa inimizade foi desfeita através do sacrifício. Eu vou explicar para os irmãos poderem entender. Se a separação que havia entre judeus e gentio era por conta do pecado, porque o gentio adorava outros deuses e não ao único Deus exclusivo de Israel, se haveria essa separação por conta disso, por eles ser considerados imundos e não obedecer a Deus, por eles não ter sido perdoados e viver no pecado, Jesus, ele vem, entrega o seu corpo por sacrifício, e através do sacrifício do seu corpo, ele perdoa o pecado de todos aqueles que creem no seu nome. Agora não haveria mais motivo para a inimizade. Não tinha mais motivo. Por quê? Porque eles tinham seus pecados perdoados, assim como os judeus tinham. Então agora não haveria mais. Então Paulo fala sobre isso no capítulo 5 da carta aos Efésios, versículo de número 2, ele diz assim, olha só: andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém? Paulo agora vai dizer que os gentios se comportem da mesma forma que se comporta os judeus mediante a Cristo, porque Jesus fez o sacrifício vicário, tomando o lugar deles, para que eles tivessem o direito dos seus pecados perdoados e direito à salvação. Amém, meus irmãos? Então o tempo é bem corrido, esse é o primeiro tópico que nós estamos falando sobre a nossa lição de hoje, né? Então quando Jesus diz, eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la, ele estava certo, ele cumpriu a lei. Pastor, ele cumpriu a lei só fazendo sacrifício? Sim, por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então os judeus, eles estavam perdoados porque era o povo escolhido por Deus. Eles adoravam o único Deus. O gentio não, o gentio vivia no pecado. Ou seja, o gentio iria pagar com a própria vida. Eles iriam morrer e ser condenados a pagar com a própria vida por pecado que eles estavam cometendo. Então Jesus vem e faz o sacrifício com o seu corpo. O salário do pecado é a morte. Então ele vai e morre no meu lugar e no teu. E ele diz, a salvação é o dom gratuito de Deus. Então através do sacrifício de Cristo, meu pecado foi perdoado e agora eu tenho direito à salvação como um dom, de graça, gratuito pelo Senhor, bendito seja o nome dele, né? Então estava certo quando ele dizia que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la, né? Então, meus irmãos, o segundo tópico, ele vai falar aqui sobre a paz de Cristo, né? Como eu falei aos irmãos, quem poderia tratar melhor desse assunto senão o próprio Deus? Porque o problema, a inimizade entre judeus e gentios, entre o homem e Deus, não estava só na carne, no corpo, estava no espírito, estava na alma. E sabe o que acontecia? Era a ausência de paz verdadeira, que todo homem hoje também tem, quando ele não tem Cristo na sua vida, né? A ausência de paz verdadeira. Então o segundo tópico vai falar sobre isso. Pela paz Cristo fez um novo homem, logicamente.
A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 17. Paulo vai falar sobre essa metamorfose, né? Da agora o homem ter a paz de Cristo na sua vida. Vocês lembram quando Jesus falou, queria deixar a paz? Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não é assim que ele falou? Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dor como o mundo dá. Ele estava falando que a paz que excede, diz o apóstolo Paulo, todo o entendimento, ela iria fazer uma transformação na vida de todos aqueles que aceitassem a sua palavra, né? Então, a paz de Cristo, o conceito bíblico de paz, de uma forma geral, a paz é descrita de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Nas passagens em apreço, como nós vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos 24, 2 e 3, Lucas 14, 32, 1 Reis 4, 24, Gálatas 5, 22, né? Que é um dos contextos da paz. Como eu posso ter paz com Deus? Para mim ter paz com Deus, eu tenho que ter o fruto de Deus na minha vida. E Paulo vai ensinar a igreja dos Gálatas, capítulo 5, versículo 5 ao 20, capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é, logicamente, o que eu digo aqui, é a característica de que há paz em cada um de nós, que é a manifestação do fruto do Espírito. Então Paulo vai falar isso. Então o autor vai colocar aqui desta maneira, né? Que os versículos acima, em apreço, as passagens, que é as que eu citei, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz, né? Como narra Paulo à igreja de Colosso, capítulo 1 e o versículo de número 20, né? Então, meus irmãos, Paulo, ele vai falar isso e vai concretizar esta palavra, falando aqui em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 20, aonde o apóstolo Paulo vai falar desta maneira: e que havendo por ele feito paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, né? Ou seja, através da cruz de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e também fomos reconciliados uns com os outros, né? Deixando agora judeus e gentios em um mesmo patamar, na mesma linha, né? Diante de Deus. Agora, Paulo diz que não há judeu, não há grego, né? Não há gentio, todos são servos diante de Deus. Nós fomos colocados no mesmo patamar. Então, o conceito da paz é esse: a ausência de conflito, a ausência de guerra, né? Uma qualidade agora de vida espiritual, né? Paulo vai tratar a paz como isso, e é o que a gente tem hoje. A paz dos crentes é diferente da paz do mundo. O mundo tem uma paz oscilante, uma paz que nós não queremos para nós, porque é uma paz exterior. Nós queremos uma paz interior, que habita dentro de nós, né? Que é a paz verdadeira, que é a paz que se manifesta independente de qualquer situação que a gente esteja. A gente vai ter a paz de Cristo na nossa vida. Embora que esteja a maior luta lá fora, o crente vai ter a paz dentro dele, porque a paz de Deus é diferente, né? Então Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz.
Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz, né? Como Ele mesmo afirma, e João registra no capítulo de número 14 de João, versículo de número 23 ao 27, quando ele vai falar justamente isso, que Ele iria deixar a paz entre nós. E os irmãos lembram que Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, né? Ou seja, Cristo é representado pelo Espírito, e se o Espírito de Deus sai da minha vida e da tua, a paz vai embora. A paz só está conosco enquanto o Espírito de Deus está conosco. Ele indo embora, a paz vai embora, e começa de novo a luta, começa de novo o pecado, começa de novo, e a Bíblia diz que começa 7 vezes pior do que antes. Então, quem segura a paz na minha vida, quem mantém a paz na tua vida, é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos, nós estamos em ensino e devemos ensinar. A gente até vê que tem até algumas pessoas que se dizem crentes, servo de Deus, né? Mas por não ter uma vida de comunhão espiritual, acaba não tendo essa paz por total. Aqui e acolá tem uma guerrinha, né? Aqui e acolá tem uma coisa, porque a paz não é como deveria ser, porque ela vem através da comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Então Cristo é o motivo da nossa paz. Ele é a nossa paz, literalmente, né? É Ele que promove essa paz, né? A nova humanidade é formada pela paz. Amém, meus irmãos? Por isso que Paulo, ele diz que nós temos que manter a unidade um com os outros, né? Mantendo o vínculo da paz, que é o amor. O vínculo da paz, que é o amor, que é manifestado em nós através do Espírito Santo de Deus, né? Então esse é o segundo tópico, eu não tenho como ler todos eles, todos os aspectos, né? Mas aqui o resumo desta paz que veio à nossa vida através do sacrifício de Cristo, né? E o terceiro tópico vai falar sobre, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Agora, o apóstolo Paulo fala aqui do corpo universal de Cristo, um único corpo, mas que não é mais restrito ao judeu, não é mais restrito à nação abrâmica, à descendência de Abraão, né? Não é mais. Esse corpo ele é formado de uma ordem universal. Agora é cearense, é americano, é israelita, né? É francês, é italiano, é chinês, né? Ou seja, todos aqueles que aceitaram Jesus vão fazer parte desse corpo, é um único corpo. E Paulo vai falar que esse é o corpo universal de Cristo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essa dádiva foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? Por causa da cruz de Cristo, nós recebemos essa bênção, glórias a Deus, né? Que é fazer parte do corpo de Cristo, que agora estamos todos nós inseridos, né? Cristo se fez maldito por nós para que esse corpo fosse criado. E a maldição aqui, ela era porque ele foi à cruz. E na época de Cristo, quem era condenado à morte de cruz era amaldiçoado, porque a morte de cruz era uma maldição para a pior espécie de delinquente da terra. E quando Jesus vai condenado à cruz, ele está sendo amaldiçoado na cruz pelo sacrifício, que agora ele haveria de passar, que era a cruz, que não era escândalo para os judeus, e era loucura para o gentio. Ninguém entendia por quê, o gentio não entendia por que alguém tinha que morrer de uma forma tão dura, de uma forma tão cruel, e os judeus se escandalizavam quando um judeu iria para a cruz, que não era para ir. Agora você entende por que Paulo fala, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Quem eram os que pereciam ali? Os gentios, que agora Paulo coloca numa ordem espiritual que não conhecia a salvação e nem Deus, ele denomina de gentio. Mas ele diz, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, que meus irmãos,
Pela cruz nós fomos reconciliados com Deus em um corpo único, através do sacrifício de Cristo que se fez maldito por nós, né? Levando nossos pecados e passando por aquela morte tão horrenda, que foi a morte de cruz, né? A dolorosa via sacra que Jesus passa, irmão, sofrendo aquele castigo terrível, né? Com aquele chicote de couro, com ponta de chumbo e de osso, que batia, que arrancava os pedaços do seu corpo, da carne do seu corpo, sendo dilacerado o seu corpo, e na lei dizia que é obrigado a levar a própria cruz até o Calvário, viu? Era obrigado a levar. Ou seja, não só Jesus levou a cruz para o Calvário, mas os dois ladrões que estavam lá também levaram. Eles também levaram a cruz, era a lei, eles também levaram. A diferença foi que eles mereciam fazer, Jesus não, ele fez por amor, por mim e você. Amém? Então, meus queridos, nós somos reconciliados por Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. E agora não tem mais judeus, nem grego, né? Nem prosélito, nem romano, todos nós fazemos parte do mesmo corpo, para a honra e a glória do Senhor, reconciliado pela cruz de Cristo, bendito seja o nome do Senhor, né? Reconciliado na cruz em um único corpo, que é o corpo universal de Cristo, do qual agora eu e você fazemos parte, para a honra e a glória do Senhor, né? Então o nosso tempo já terminou. Que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais para seu conhecimento, para a sua vida espiritual, e o Senhor possa lhe abençoar, né, através do aprendizado da palavra de Deus, e que a escola bíblica dominical continue sendo esse instrumento de Deus para edificar as vidas através do ensino da palavra. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aqui fazer oração para concluir a EBD, e que o Senhor venha repousar sobre a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar e vamos concluir o trabalho do Senhor nesta manhã. Amém, meus irmãos? Então levante as suas mãos, nosso tempo já esgotou. Feche os olhos aí na sua casa e agradeça a Deus por Deus ter nos dado condição de nesta manhã ter trazido uma palavra de Deus ao seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, nós queremos agradecer a Ti, Pai, nesta manhã por estar aqui na Tua presença. Queremos agradecer a Ti pela escola bíblica dominical, pela vida da irmã Francilene Dantas, pela vida do irmão Erandi, pela vida do Valdegresto, dos professores, de cada aluno, pela vida, Pai, desta amada igreja, Congregação Filadélfia 1. Que o Senhor continue abençoando, abrindo seus corações para a palavra. Que o Senhor continue colocando em seus corações o desejo de ser cumpridores da Tua palavra, para que assim, meu Senhor, eles venham continuar crescendo na fé e o Teu nome ser glorificado. E que nós venhamos, meu Senhor, Te agradecer pelo grande sacrifício que Tu fizeste na cruz por nós, nos colocando agora não apenas como gentil e como separado, mas como os filhos de Deus, tendo direito à mesma herança que os judeus tiveram e que terão e que o próprio Cristo tem. Muito obrigado por tudo, nos abençoe neste dia, pois assim é que eu te peço, e por fé te agradeço em o nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e que as doces consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus, e quem crê nesta bênção, digam amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe.